Oi, gente, boa noite. Hoje nós estamos com a professora Regina para falar sobre TCC e termos uma roda de conversa. Então, se sintam à vontade para perguntar no chat. Boa noite, Vitória. Boa noite a todos, né? Primeiro agradeço ao Centro Acadêmico na figura da Vitória, né? E da Maria Clara, que fez o contato comigo, né? E para conversar um pouquinho sobre o TCC da enfermagem. Fiquei pensando, né? Eu até comentei com a Vitória, montei ali uns 3 slides só para a gente localizar que módulo tá, que ano, né? Mas eu acho que o mais gostoso mesmo e significativo é vocês poderem tá perguntando as dúvidas que tem. Posso passar, Vitória? Só que daí, se aparecer alguma coisa no chat, você me fala? Falo sim, professora. Então, tá bom. Entrou certinho? Sim. Então, gente, ó, o trabalho de conclusão de curso, né, o nosso TCC da enfermagem, ele é dividido em 2 anos, né, em dois módulos. O TCC 511, que ele está na terceira série, no segundo semestre, e o TCC 510 da quarta série. E do jeito que eu estava falando, então, o da terceira série, ele acontece no segundo semestre, ele tem 56 horas, sendo que 36 horas são teóricas e 20 são práticas. O objetivo desse módulo é poder trabalhar todos os conteúdos, assim, o que é um projeto de pesquisa, o que é um delineamento de uma pesquisa, como que eu faço uma busca de dados, trabalhar diferentes delineamentos de pesquisa, quanti, a quali, trazer estatística para vocês. Então, a gente faz um apanhado dessa teoria, e vocês têm em cima dessa teoria, e já com a busca de um orientador, delinear o seu projeto de pesquisa. Se vocês quiserem, depois eu comento como que a gente está fazendo esse ano em relação ao projeto de pesquisa e a atividade que a gente determinou como forma de avaliação do módulo. Já o TCC 510, a quarta série, ele é anual. A gente não tem mais encontros teóricos, né? Na verdade, até pode ter, a gente até o ano passado, retrasado, quando eu entrei, né? A gente acabou fazendo um encontro físico, teórico, mas no sentido de atender as demandas dos alunos que estavam. E ele é 100 horas e ele é durante o ano todo. Ele acontece geralmente quando vocês estão no internato. Então, aqui já faço um recorte, né? O quanto é importante que esse TCC da terceira série seja muito bem aproveitado, que vocês já tenham esse projeto de pesquisa, que já tenham um orientador que vocês confiem, que vocês já escolheram o que vão trabalhar, se possível já, se é uma pesquisa de campo, já tenham feito todos os trâmites que a gente tem de pesquisa no comitê de ética. É muito importante, porque na quarta série vocês têm uma carga horária super condensada e muito grande, né? E com poucos períodos livres, então a importância de aproveitar o terceiro ano é muito importante também. Queria contar para vocês qual é o amparo legal de algumas coisas que a gente tem do TCC. Até para falar disso, por exemplo, eu estou coordenação de TCC e a professora Daniele Negrão está vice-coordenação de TCC. Mas a cada 2 anos existe uma eleição e os docentes têm que se candidatar. Nem sempre a gente se candidata, mas todos os docentes sabem que a gente precisa dar a nossa contribuição. Então, aquele que se sente mais com desejo de, naquele momento, atuar diretamente com isso, ou que está com seus horários mais flexíveis. Então, ele se candidata e é uma votação a nível de colegiado.
também para esclarecer um pouquinho, a nível de colegiado, quem vota no colegiado, vocês devem ter representantes aqui do colegiado, de vez em quando vocês devem receber uma convocação, vai ter votação, vai ter uma eleição, tem que ter quórum, tem que ter isso. Então, essa eleição, além de contar com o voto dos docentes do departamento de enfermagem, com os votos dos alunos que compõem o colegiado, tem ainda a representatividade e o voto dos docentes que são do DESC, da saúde coletiva, e também da área do básico, tá? E, então, por que eu fiz historiei um pouquinho? Quando um docente assume a coordenação do TCC, ele pode acrescentar algumas coisas, ele pode fazer uma organização diferente, mas ele tem que estar tudo dentro do que existe do projeto pedagógico do curso e as liberações da Prograde, que a gente tem duas hoje regendo isso, que é a deliberação 06 de 04 e a de 30 de 06. Sem contar que a gente ainda tem que seguir o artigo 12º, né, da resolução do CNE, que o CNE é uma Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Então, o TCC, ele vai atender todos esses amparos legais, ele tem que representar isso. Isso não quer dizer que o TCC da enfermagem é igual ao TCC da odonto, da veterinária. Por quê? Cada curso, ele vai ter o seu projeto, ele vai aprovar nas câmaras de graduação e até de CEP, que é de pesquisa e graduação, toda a regulamentação e todo o propósito que ele tem para suas atividades que são obrigatórias, tá? Deixei, assim, bem simples, qual é esse objetivo básico do TCC, né, a elaboração de um trabalho de natureza científica, e no nosso curso ele pode ser tanto apresentado em forma de monografia ou de artigo científico. Tem cursos que ele só aceita a monografia, tem cursos que vai aceitar só o artigo. O nosso curso de enfermagem, ele vai deixar livre para o aluno escolher junto com o seu orientador se ele vai entregar em forma de monografia ou de artigo científico. Ele é uma atividade acadêmica obrigatória, não existe como você receber o título de graduado em enfermagem se você não tiver concluído o TCC, e no nosso curso também ele é elaborado individualmente, tá? E ele sempre vai ser pela orientação de um docente do departamento de enfermagem ou de departamentos envolvidos no módulo do curso, tá? Então, assim, de uma forma bem sintética, são alguns pontos do nosso TCC. E aí, eu queria mesmo, assim, dizer para vocês que TCC e desespero não deveriam combinar, de jeito nenhum, porque o TCC tem que, de alguma forma, representar e trazer muita satisfação, porque vocês têm a condição de definir o que vocês querem pesquisar, vocês vão construir um processo não só de aprendizado, mas de pesquisa, de devolver para a sociedade, para o meio acadêmico e científico, algo que vocês tiveram. Primeiro a gente começa com uma curiosidade, depois, não, mas espera aí, faz muito sentido isso que eu estou querendo saber, e vocês vão fazer essa busca, né? E o desespero, ele só vai acontecer se a gente deixa as coisas para a última hora. Então, por isso que, logo no começo, eu já falei assim, a gente tem que aproveitar muito o terceiro ano, para que no quarto ano as coisas sejam muito mais tranquilas e realmente muito mais prazerosas, no sentido de você ver evoluir aquilo que você desenhou lá no terceiro ano, que você estruturou, ele vai te dar um resultado no quarto ano, tá? Eu vou parar um pouquinho para mim vir para vocês perguntarem e daí para a gente encerrar, pode ser? Não sei se eu falei muito rápido, se deu para entender um pouco.
Professora, nós já temos uma pergunta no chat que a Sodré fez, que é qual a diferença da monografia e o artigo? A monografia, ela, digamos que você tem uma liberdade de páginas muito maior. Quando você escolhe o formato da monografia, ela vai estar dentro dos critérios da BNT. Capa, folha de rosco, lista de abreviaturas, aquele formato de um trabalho de monografia. Quando você faz a opção do artigo, você vai entregar ele em cima de uma revista que você escolheu. Então, por exemplo, antes de entregar, eu escolho a revista, sei lá, Rebem, né? Aí eu vou ter que entrar lá, esse artigo para me entregar, enquanto trabalho de conclusão de curso, ele não precisa estar submetido, nada, mas ele tem que estar nas normas da revista que eu escolhi. Então, número de páginas, se as referências estão no formato de Vancouver ou da BNT, o que a revista pede é o que você vai entregar no seu artigo. Temos mais algumas perguntas aqui. A Rebeca perguntou como escolhemos o tema e o orientador. Tá, então, no departamento a gente sempre vai deixar para vocês escolherem no terceiro ano. Aí eu vou até dizer assim, como que é difícil, né? Você fala assim, eu vou escolher no terceiro ano, segundo semestre, e muitas vezes vocês não passaram por alguns módulos ainda. E aí você tem que escolher um tema. Por exemplo, vou dar o exemplo da saúde mental. Ela tem uma unidade pequenininha lá no primeiro ano, a gente não trabalha nenhum tipo de transtorno, trabalha muito, sim, aspectos de vulnerabilidade. E o aluno, quando ele escolhe o TCC dele, ele nem passou pelo módulo da saúde mental, como também não passou pelo módulo de MI, né? Geralmente, agora eu acho que no terceiro ano eu não lembro direito, mas eu acho que tem ainda saúde da criança, e o aluno já escolheu, porque os alunos já escolheram até essa semana passada. Então, infelizmente, muito... A gente sabe que deveria ser quando vocês tivessem passado por todos os módulos, mas não é possível porque muitos acontecem no quarto ano. Por outro lado, a expectativa nossa é que todo o contato que vocês tenham com módulos ou com as temáticas, que vocês possam falar assim, nossa, eu gosto disso. Ou que se vocês, por exemplo, quem participa de liga, nossa, eu ouvi uma palestra em uma liga que eu fiquei interessada, onde é que eu estudo isso, né? Então, o tema vai muito do que vocês, muitas vezes, já até não passaram pelo módulo, mas vocês trazem isso de uma vivência, de alguma coisa até familiar que vocês já vivenciaram. Então, esse tema é muito o que vocês querem estudar. E o que ajuda muito também, quando vocês buscam projetos. Por exemplo, se alguém está em um projeto de extensão com assistência ao idoso, ele não passou ainda por alguma coisa lá, por exemplo, na saúde mental a gente trabalha com as demências, ou, sei lá, paciente crítico trabalha com alguma coisa do idoso, mas vocês, no projeto, vocês tiveram acesso a essa temática, a essa população. Então, os projetos ajudam muito. Iniciação científica, às vezes você entra na linha de pesquisa do orientador e você fala, não, é isso que eu vou fazer meu TCC. Então, essa temática tem várias formas de vocês acessarem. E o orientador é a mesma coisa. Vocês vão buscar pelo tema. Se é um tema de urgência e emergência, vocês vão lá para a saúde do adulto, né? Vão procurar Helene, Andréia, a professora Juliana. Tem o pessoal da urgência, paciente crítico. Aí eu quero trabalhar com lesão, com ferida. Onde que tem projeto de trabalho? É fundamentos, então vou lá na Maria Clara. Estou citando alguns nomes, tá? Eu quero trabalhar muito com doenças infecciosas. Eu vou procurar o pessoal lá do GMI. Então, assim, dependendo da temática que vocês escolhem, vocês têm que procurar quais são os professores dessas áreas que atendem e que têm condição de fazer uma boa orientação para vocês dentro da linha dele. Respondeu? Sim, acho que sim. Deixa eu já aproveitar o gancho dessa pergunta. Você disse se a gente entra em uma linha de pesquisa desse professor. E ele seria tipo um projeto de pesquisa mesmo, o TCC?
O TCC, por exemplo, se você, quando eu falo linha de pesquisa, o que a gente tem percebido muito quando o aluno do terceiro ano traz? Tem alguns alunos que já estão em projeto de pesquisa do professor. Então, ele vai para aquela linha e, às vezes, ele não precisa nem ter um projeto específico dele. Às vezes, o projeto do professor, ou do mestrando do professor, ou do residente, ele faz um transversal, um recorte de um dado, o aluno da graduação entra junto nessa pesquisa e extrai esses dados de um transversal para ser o teu TCC. Isso porque você já está inserida na pesquisa, é um tema que te agrada, e você faz esse acordo com o seu professor. Eu entrei, eu não estou em projeto de pesquisa, eu não sou IC, mas eu gosto do tema X. Busco o professor. Aí, vocês vão definir. Eu quero uma pesquisa de campo. Não, eu quero fazer um referencial teórico. Eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica simples. Não, eu quero fazer... Então, aí, a hora que você define, toda vez que é uma pesquisa de campo, vocês têm que fazer todo o processo do comitê de ética. E para a gente fazer isso, a gente precisa cadastrar na plataforma Brasil, tá? No CEP da UEL. Só que aí não vai ser no nome de vocês. Vocês vão entrar, o professor que vai cadastrar essa pesquisa lá, se não existe nada autorizado, porque na plataforma Brasil só você precisa ter o seu conselho de profissional. Então, a gente tem o nosso Corém. Então, você tem que ter uma graduação para você poder solicitar, porque você tem que ter essa responsabilidade profissional na pesquisa. Então, o aluno, ele entra como um pesquisador que está ali no projeto do orientador, mas é o orientador que faz o cadastro. Tá? Respondeu, Vitória? Sim. A Maria Clara perguntou que já ouviu que tem TCC com a opção de ser feito em grupo, e ela perguntou como funcionaria isso. Então, numa dessas deliberações que eu coloquei para vocês, e até pensei isso, que é muito importante, o nosso TCC do Departamento de Enfermagem, ele é individual, tá? O que pode acontecer é o que eu te falei, olha, tem um grande projeto de pesquisa, quer ver, vou dar um exemplo, projeto de pesquisa de centro cirúrgico lá da professora Lígia de Sede. Ela tem alunos do mestrado, tem o grupo de pesquisa, tem vários graduandos que ajudam, então é um grande projeto, várias pessoas estão nisso, mas o TCC de quem está participando, ele é único, é no nome dele. Regina, mas é que tantas pessoas ajudaram naquele projeto, foi o João, a Maria, mas não sei quem que ajudou a coletar os dados, eu apresento, eu escrevo meu TCC, é individual. Caso dos seus dados, junto com outros dados, se determina, ou então se delibera que vai ser um artigo, né? E não o seu TCC só aquele dado, vai colocar outros dados. Aí vai ter várias pessoas que vão estar nesse artigo, tá? Mas pro TCC ele é individual, você escreveu sozinho. Não sei se ficou meio confuso, mas pode deixar que os professores que têm os projetos de pesquisa, eles sabem bem delimitar, né? Até porque o exercício do TCC, ele é a confecção do TCC, mas ele é maior, gente. Vocês vão para uma residência, vão para o mestrado. Eu até brinquei esses dias, eu falei, olha, a gente tem que... Vou falar por mim. Hoje eu estou na coordenação, pela primeira vez que a gente definiu os temas que estão sendo dados na teoria para os alunos do terceiro ano. Mas eu já cansei de chegar aluno para mim que não sabia a diferença de uma pesquisa quant e quali. Como que ele ia definir o que ele queria se ele não sabia se ele queria uma natureza, né, quantitativa ou qualitativa? Por isso que a gente, nesse formato dessas aulas desse terceiro ano, a gente vai ter 2 encontros com uma professora que vai dar as pesquisas quantis e um que vai dar a pesquisa quali. Então, isso é uma construção, né? Então, o quanto que é importante a gente dar para vocês, por isso que eu falei assim, olha, não só para
para ajudar no orientador, não só para ele ter prazer de fazer o TCC, mas ele é um aluno que volta. Ou ele vai ser nosso residente e vai ter que fazer uma monografia, ou ele vai vir ser um mestre, né, fazer o mestrado, vai ter que fazer uma dissertação. Suponhamos que do mestrado ele vá para o doutorado, ele tem que fazer uma tese. Então, todo esse conhecimento que vocês vão adquirir agora, eles vão acompanhar vocês por muito tempo. E uma outra coisa que eu penso que para nós que somos enfermeiros, o processo de identificar um problema de pesquisa nos ajuda em tudo. A gente faz muita educação em serviço, educação continuada, a gente elabora um POP, uma rotina nova. Por que a gente muda um processo de trabalho na enfermagem, em vez do carrinho lá, sei lá, do hamper de roupa cruzar assim ou assado? Porque a gente identificou que está acontecendo alguma coisa. A gente faz todo um processo, até para a gente escrever uma rotina nova, estabelecer, a gente faz todo um processo de pesquisa. Você identifica um problema, você descreve ele, você vai ter que capacitar a sua equipe para isso. Então, assim, é todo um processo. Isso a gente vai usar não só para a pesquisa em si, mas para a nossa prática assistencial também. Isso. Você falando assim, parece que é tão tranquilo o TCC, e aí todo mundo fala que é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é tranquilo. Professora, a Grazi perguntou como é formada a banca avaliadora. Tá. Esse item, se vocês olharem a deliberação, ele não está descrito, tá? Ele não está descrito e vocês vão encontrar lá que todas as coisas que não estão descritas e que gerarem dúvida, é o colegiado que vai definir. Vocês sabem que os alunos acontecem, mas já existe lá no nosso caderno do módulo, uma coisa anterior, que a banca é formada por docentes que também têm uma expertise na área do seu estudo. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que faz uma pesquisa na saúde mental, eu vou procurar chamar pessoas que entendam de saúde mental. Porque se eu chamo alguém de uma outra área, a pessoa pode ter dificuldade de me ajudar e ajudar o aluno nessa questão. Perguntas que vêm assim, eu posso colocar esse ano passado da pandemia, por exemplo, tinha uma banca e que era um R2, estava saindo da residência, porque um residente, a gente abriu exceção para que ele participasse da banca. Por quê? Se vocês estão graduando, a gente precisa que a banca seja formada, pelo menos, de especialistas para cima. No departamento e na deliberação, vocês vão estar vendo que, para orientar o TCC, a gente solicita que seja mestre. Mas no nosso departamento não tem ninguém especialista, só tem mestre e doutor, então não tem nenhum problema de vocês se preocuparem com isso. Então, essa é a formação da banca. Eu costumo, e vários docentes devem fazer isso, meio que conversar com o aluno, quem ele gostaria, né? Por exemplo, a gente pode trazer uma pessoa para a banca que seja do serviço que vocês coletaram os dados, e que a professora também tem um vínculo. Mas isso é todos uns acordos que o professor e o aluno podem fazer tranquilamente, tá? Então, a gente pode, sugerir alguém, se foi alguém que a gente se baseou no trabalho, alguma coisa assim, a gente pode chamar também? Lembrando daquele critério, se você for chamar alguém, por exemplo, eu fiz um trabalho na atenção básica, e a enfermeira de lá, ela é responsável pela ação que eu pesquisei. Aí eu tenho que ver se ela atende o critério de pelo menos ser especialista, tá? E aí você negociar com o teu professor também, né? Tipo assim, às vezes o professor já tem em mente, eu quero trazer fulano. Por isso que é muito legal vocês estarem com um orientador que vocês criem um vínculo, né? Um vínculo, assim, de conversar bastante, de falar assim, nossa, eu não vejo a hora de terminar, queria muito que tal pessoa visse meu trabalho lá do serviço, e o orientador vai ajustando isso para vocês, tá? A Sodré perguntou,
E se a pessoa tem interesse em algum tema que nenhum professor quisesse, como faz? Então, aí, Maria Eduarda, é muito difícil, porque a gente vai, assim, não tem ninguém no departamento, não tem ninguém das ciências do básico que atua nos módulos da enfermagem. Não tem ninguém da saúde coletiva, eu vou dizer assim, nossa, que tema será esse, né? É muito difícil, né, nesse sentido. O professor pode não pesquisar. Por exemplo, dentro da saúde mental, eu pesquiso muito a questão de grupos, de comunicação, de transtornos, principalmente psicose, bipolaridade, substâncias, mas se chegar alguém e fala assim, por exemplo, eu já tive, eu não pesquiso psiquiatria infantil, mas há 2 anos atrás, agora com a pandemia ficou uma lacuna, eu já me perco nos anos, veio uma aluna que ela queria, o tema dela, ela queria trabalhar com espectro autista. Não é uma coisa que eu pesquiso, mas vamos fazer. Por quê? Porque é da saúde mental, é da psiquiatria. E aí o trabalho dela até foi premiado lá como inovador. Então foi muito legal, porque a gente não precisa ser uma coisa da minha linha de pesquisa, mas é uma coisa da minha área, né? Porque senão o professor não vai ter pesquisa em tudo que ele, às vezes, ministra para vocês. Ele, às vezes, na saúde mental, a gente tem tanta coisa, cada um tem uma afinidade com alguma coisa. Professora, e quais os critérios são utilizados para avaliar o TCC? Ó, no nosso departamento não tem nota, vocês sabem que é apto e não apto. Esse ano, vou falar do terceiro ano que a gente acabou de apresentar no módulo lá do terceiro ano, tá? O terceiro ano, diferente do quarto, porque o quarto é o próprio TCC em si, certo? No terceiro ano, a gente esse ano optou por, ele tem que construir um projeto, mas geralmente esse projeto quem corrige é o professor. E aí a gente deixou em aberto que se o aluno já está na linha de pesquisa do professor, já existe um projeto maior, não vai ter que tramitar, que o professor e o aluno decida se ele vai ou não descrever o projeto. Mas todos os alunos têm que entregar uma ficha, que a gente chama de um roteiro de pré-projeto, que é o quê? É ele falar do tema, da pergunta, do problema da pesquisa, da pergunta de pesquisa, do alinhamento que ele vai usar, da metodologia, por quê? A gente, enquanto coordenação, a Dani, a gente pensou, queremos que esse aluno entenda o que é um projeto de pesquisa. Então, mesmo que ele não tenha que formar e confeccionar um projeto novo para tramitar, a gente espera que ele passe pelas etapas. Então, a avaliação do terceiro ano é em cima dessa entrega, participação nas aulas e também um apto do orientador, porque se tem 20 horas práticas, ele se responsabilizou com o que ele e o orientador combinaram, ele conseguiu fazer as tarefas, ele teve a disponibilidade, se ajustaram para essa orientação. Então, a gente tem esses dois momentos. No quarto ano, o orientador, ele vai por bimestre, e a gente, assim, recebe algumas coisas, minha orientanda sumiu, e a gente recebe do orientando, meu orientador não me atende. Então, a gente fica assim, tá acontecendo alguma coisa. Então, no quarto ano é um processo do orientador e do orientando, de cumprir as suas tarefas, do orientador de orientar, de acompanhar, e do orientando de estar atendendo isso e estar participando das orientações. Quando chega na banca, você tem o orientador é o presidente da banca e você tem mais 2 membros que são convidados. E o seu trabalho ele vai passar por esse crivo, né? Você vai apresentar, então assim, tem uma introdução teórica clara, a forma de redação, a metodologia está bem descrita, e a banca entra no consenso desse apto, né? Ou se ele vai pedir tipo alguma reformulação, ou se ele vai pedir algum ajuste. Porque sempre o orientador vai querer que saia o melhor trabalho possível para que esse aluno possa publicar. Que isso é um ganho para os dois, para o aluno e para o professor.
tá? Prof, e se tiver que reformular esse trabalho? Tem, é mais um ano? Tem algum Não, prazo? não. Não, assim, se você cumpriu todas as etapas, você apresentou, alguém da banca questiona alguma coisa, o próprio orientador, tipo, falar, não ficou, você talvez não tenha atendido aquilo que a gente combinou, não ficou bom, mas essa questão de reformulação é muito difícil acontecer, Vitória. Às vezes acontece de ajuste, o orientador fala assim, arruma assim para a gente poder publicar, mas essa reformulação ele vai ter um prazo e ele vai entregar, e aí ele vai receber sua nota, porque a gente sempre faz um cronograma que tem esse espaço para que o aluno possa fazer isso antes de finalizar, tá? A Sodré colocou aqui no chat. Por exemplo, um tema como deficiência, qual professor será que pesquisaria? Seriam vocês da saúde mental? É uma deficiência física, cognitiva, é um déficit cognitivo, é um F70, assim? É criança, é adulto? Porque, de repente, na saúde da criança, você vai ter uma criança que teve uma paralisia cerebral, você tem uma criança que tem um déficit cognitivo, e aí a saúde da criança pode orientar. É uma criança, mas a saúde da criança hoje não trabalha muito isso. Aí vem para a saúde mental, tá? Por exemplo, penso de deficiência assim, a deficiência geral e acessibilidade dentro do hospital para as pessoas com deficiência. Teria algum professor assim ou não? Deixa eu ver se eu entendi, mas dentro do hospital, na questão da acessibilidade, tipo assim, alguém que tem um déficit, é isso? Isso. Aí, por exemplo, dentro do déficit motor, você vai ter, pode ser um problema neurológico, pode ser um trauma, pode ter sido por um acidente, pode ter sido por AVC. Você vai ter N professores que podem orientar isso. Você pode ter alguém da emergência, você pode ter alguém da saúde do adulto, você pode ter alguém da saúde mental, porque assim, da saúde mental menos, a não ser que você queira, dentro dessa dificuldade de acessibilidade, você quer estudar como é comprometida a autoestima dele, como ele acaba tendo sintomas de tristeza por essa não adaptação. Então, tudo vai depender da tua pergunta de pesquisa mesmo. Mas, assim, consigo enxergar que nessa questão dele ter um déficit motor, você tem várias áreas que conseguiriam te orientar. Ela disse que entendeu. Professora, acontece ou já aconteceu de alguém terminar o TCC, tipo, no terceiro ano? Assim, na verdade, se ele termina, assim, a pauta dele do terceiro ano só é 56 horas, e então só vai ser preenchido o terceiro ano. E a pauta do quarto ano só vai ser no quarto. Nada impede que você esteja numa pesquisa com o teu orientador, que começou no terceiro ano, e que vocês terminaram de coletar, fizeram, e aí pode ser até que nesse período do quarto ano você publique esse artigo e você leve ele para apresentação da banca. Não tem nenhum problema. Mas, assim, tem todo o processo que você vai manter esse orientador por aquele ano e, assim, nos prazos que você tem, que você vai apresentar para a banca e esse professor fechar a tua pauta. Isso costuma acontecer no final do ano, mais ou menos. Na verdade, sempre lembrando, né, a pauta, ela vai ser registrada com a carga horária do módulo. Então, ela é necessária para que você conclua o curso, tá? O TCC do quarto ano, geralmente, ele termina bem no período do CPESC, ali umas 2 semanas antes, porque a gente sempre aproveita o CPESC como uma apresentação desse TCC. E isso é uma coisa também do nosso departamento. Você apresenta para a banca e você tem que apresentar num evento científico, isso é obrigatório.
esse ano da pandemia, que não teve CPESC, que não teve, e a gente, como que você vai fazer um aluno apresentar em um evento, e às vezes nem tem, a gente optou por ser obrigatório e formal a apresentação do aluno para sua banca oralmente, porque isso não era obrigatório, era uma recomendação, mas tinha professores que só recolhiam os TCCs e a banca fazia sozinha, sem a apresentação do aluno, a pontuação. Nesse ano, então, foi obrigatório o aluno apresentar e abriu-se mão desse evento científico, né, pelo momento da pandemia. Ok? Professora, você disse que são módulos de TCC. Nesses módulos, tem alguma avaliação ou só o resultado do TCC final? O quarto ano é o resultado do TCC final, mas existe um acompanhamento do coordenador do TCC junto com seus orientandos por bimestre, ó, tá tudo ok, né, o seu aluno, porque é aquilo que eu falei para vocês, assim, às vezes, se a gente deixa para lá no final perguntar, às vezes o professor fala, o aluno sumiu e eu esqueci dele. Às vezes o aluno fala assim, eu tentei marcar com o professor toda sexta-feira, ele nunca podia, e etc, 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 etc. E aí chega faltando 2 meses para terminar, e como que a gente faz? É uma correria, né? Então a gente sempre pede para que o professor orientador, porque geralmente é o mesmo terceiro ano, tá? A não ser que aconteça alguma coisa e que você faça essa troca, se não é o mesmo. Então, a gente sempre vai pedindo esse acompanhamento e a gente fala para vocês também, ó, se vocês estão tendo problemas de horário, que o professor não pode, que vocês podem também procurar para a gente, não é só assim, não é tipo, vou lá puxar a orelha do professor, não. Mas assim, olha, está acontecendo alguma coisa, como que a gente pode viabilizar? O colegiado sempre chama nas reuniões, olha, pessoal, os alunos estão com uma carga horária muito intensa, não vamos poder forçar nisso. Então, é mais uma coisa assim. No terceiro ano, esse ano a gente tem 2 definições. Esse apto que tem, está até no caderno, no Classroom deles, uma ficha que esse orientador vai assinar e dizer que está apto, e somado isso, o apto da entrega do roteiro, onde ele confecciona toda uma proposta de um pré-projeto. A Caroline perguntou aqui se tem limites de orientandos por professor. Isso, não tem nada em deliberação formal na Prograde, mas tem uma deliberação que a gente está seguindo, que são 2 orientandos por professor, mas que a gente abre algumas exceções, tá? Por exemplo, é uma turma muito grande, eu estou com docentes que não atendem as linhas, ou então o professor está com praticamente 2, 3, com 3 ICs na sua pesquisa, então a gente já abre mão, sim, de ter até 3, mas via de regra é 2. Não deixa à vontade, porque aí você tem professores que ficam sobrecarregados e muitos professores têm a oportunidade de orientar, tá? Por isso que a gente faz, mas nada assim que, nossa, vou dar um exemplo do terceiro ano, acho que, conversando com uma professora de urgência, acho que o aluno estava contando, porque ele era o IC dela, e ela acabou assumindo 2, ela falou assim, não posso, daí ele veio conversar e falou assim, não, mas daí eu até falei assim, ele foi teu IC, né, não tem problema, daí ela ficou com 3, tá? Então, mas não é uma coisa que a gente gosta muito, não é que não gosta, a gente prefere que não, tá? Já aconteceu, professora, de um monte de gente querer quase o mesmo tema de TCC, alguma coisa assim? E o que vocês fazem? Mas se ele, assim, quando ele escolhe o tema, ele já vai atrás do professor, né? É muito difícil ter várias pessoas.
querendo a mesma coisa, né? Você pode ter o mesmo tema, mas você vai pesquisar coisas diferentes desse tema. Então, assim, basicamente, nunca vi, não, Vitória. Assim, se aconteceu, o professor fala assim, eu já não tenho mais vaga, aí você articula de outro jeito, né? Vitória, quem? Maria, você quer falar? Oi, desculpa, eu abri sem querer o microfone. Você imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quando a pessoa está perdida sobre o que ela vai escrever, vocês podem indicar algum tema, direcioná-la, alguma coisa assim? Às vezes pode, assim, vou te responder de um outro jeito. Às vezes chega um aluno que fala assim, olha, eu queria fazer alguma coisa na saúde mental, mas não tenho nem ideia do que. Aí, cabe ao próprio professor falar assim, mas o que você tinha pensado? O que você gosta? Ele vai te dando opções para você pensar naquilo que é a sua trajetória, naquilo que você se identifica, né? Ou mesmo, eu acho que esse ano, tem alguém do terceiro ano aí, Vitória? Então, assim, esse ano a gente montou um cronograma que eles vão estar vendo, assim, eles viram projeto de pesquisa, depois busca, acho que a próxima aula, se eu não me engano, vai ser pesquisa quant. Aí você já consegue, só com as aulas, os alunos que começam a falar assim, nossa, clareou o que eu queria fazer, começa com tudo isso. Não sei se a primeira aula que foi, a gente deixou a primeira aula de projeto de pesquisa anterior à entrega e escolha do tema e do orientador. Não sei se isso ajudou de alguma forma alguém do terceiro ano que esteja aí, que pudesse comentar, se isso ajudou ou não. Esse sim é que alguém está no terceiro ano? Joia. Grazi levantou a mão. Pode falar, Grazi. Oi, prof, eu tô sem a câmera, mas eu queria fazer uma pergunta. A nossa pesquisa do TCC, ela tem alguma validade para o nosso mestrado, tipo, seguir a mesma linha de pesquisa? Porque eu fico pensando assim, se a pessoa faz um TCC sobre um tema, o mestrado sobre o outro e volta para o doutorado no mesmo tema do TCC, isso é ruim para o currículo? Ou não tem nenhuma importância? Como que funciona isso? Não, para o currículo não é ruim, porque você é uma pesquisadora que talvez você tenha mais de uma linha de pesquisa. Vou dar um exemplo de um docente do departamento. A professora Helene tem 2 linhas de pesquisa, a urgência e emergência e práticas integrativas. E acho que vai ter paliativos. Então, às vezes, vocês vão encontrar docente que faz mais de um tipo de pesquisa. Por exemplo, meu mestrado foi dentro de uma linha da saúde mental. Meu doutorado foi dentro de outra, da saúde mental, mas mantive a saúde mental. Talvez, nem sempre na graduação você consegue já montar uma linha de pesquisa, um tema que você vai caminhando ao longo, né? É possível. Por exemplo, eu quero, sei lá, vou chutar, quero trabalhar com traumas da infância. Como que isso de repente, na graduação, você fala assim, eu quero identificar se existe uma incidência de traumas da infância e ela é considerada um fator de vulnerabilidade. Tudo bem, uma coisa menor. Aí, lá na tua residência, no mestrado, na residência, acho que nem tanto, porque a residência você acaba puxando a linha da residência que você entrou, né? Se você está na urgência e emergência, você vai fazer nela. Se você está na gerência, você vai fazer na gerência. Mas, digamos que você vai para o mestrado. Aí você fala, nossa, eu gostei tanto de trabalhar com traumas na infância e agora eu quero aprofundar. Se traumas da infância, ele determina o aparecimento ou a instalação de um transtorno como a depressão, você entende? E eu quero, dentro disso, identificar isso e ações para melhorar
a qualidade de vida, a saúde geral desse indivíduo. Então, não é muito fechadinho, tá? Porque para isso você teria que você ter muita clareza já na graduação e o que você vai seguir depois, né? Deu para responder? Sim, professora, obrigada. Sanou minha Imagina. dúvida. Tá, joia. A Renata levantou a mão. Pode falar, Renata. Oi, professora. Voltando lá sobre a banca, tenho uma curiosidade, na verdade. Você falou que os residentes, teve residente que participou, né, na banca. E como é que faz para você fazer parte de uma banca? Você tem que ser convidado pelo professor ou você pode fazer alguma coisa? Geralmente a banca é convidada pelo professor, é escolhido pelo professor e pelo próprio pesquisador, que no caso é você e seu orientador, né? E geralmente é um convite que se faz. Eu quero participar, de repente eu posso chegar ali, eu vejo, sei lá, o Davi está orientando um aluno que fala, nossa, adoro esse tema, me chama para ser banca. Porque ser banca é uma coisa que pontuou muito no seu currículo, né? Porque você ser chamado para ser banca quer dizer que você tem expertise naquela área. Ninguém te chama para ser banca se você não tem expertise na área. Quando eu falei do residente, foi só um exemplo que ele estava terminando, porque um residente, via de regra, ele não poderia ser banca porque ele ainda não é um especialista. Mas a gente tem, assim, muito forte no departamento, residentes que estão saindo, já com um gancho para o mestrado, já com artigos publicados, né? Então, a gente estava na pandemia, assim, uma urgência de banca, porque os alunos, se vocês lembrarem, tudo foi diferente esse ano, né? Os 29 alunos da excepcionalidade, eles estavam correndo com os módulos, fechando os TCCs, assim, a gente fechando pauta de TCC dia 22, fechando pauta do módulo até dia 24, que era um domingo, porque segunda-feira a Prograde já ia preparar os documentos dele e depois de uma semana já tinha a colação de grau com tudo pronto. Então, assim, foi um momento diferente, né? Mas geralmente é muito bom ser convidado para ser banca. Por que você é escolhido para ser uma banca? Porque você tem expertise naquela área. Você trabalha naquilo. Ela disse que entendeu. A Caroline perguntou aqui se é possível ter 2 orientadores. Por exemplo, um tema e 2 linhas de pesquisa se complementam. Não, hoje o que a gente tem no departamento e tem nessa deliberação, se vocês procurarem, é que você tem que ter um orientador e você pode ter um co-orientador, tá? Mas você não tem 2 orientadores. O orientador é o seu presidente da banca, ele que é o presidente dessa constituição toda. O co-orientador, ele participa de tudo, mas é como co-orientador mesmo. Sempre é o orientador que tem o peso maior, tá? E no departamento, a gente tem nessa resolução que o docente temporário, ele pode ser orientador, mas que o co-orientador seja efetivo, ou seja, um dos dois, ou o orientador ou o co-orientador, seja um docente efetivo, para evitar, por exemplo, terminar o contrato, o aluno ficar sem o orientador, porque se ele coloca 2 temporários, a gente é funcionário, né, e tem o governo do estado, se ele fala assim, não vou renovar o contrato dos docentes temporários, aí esse aluno fica sem. Às vezes, docente temporário é excelente, é um expertise na área, é aquele que vai realmente te ajudar. Então, sempre a gente coloca ou o orientador ou o co-orientador tem que ser efetivo, um docente efetivo e não temporário. Professora, eu sei que no doutorado, mestrado, isso pode acontecer, mas eu não sei se no TCC pode, que é ser um orientador, um co-orientador de outra faculdade. Acho que normalmente é co-orientador. Pode ser, por exemplo, vou te dar... Existe essa possibilidade, sim, dependendo do programa. Por exemplo, vou te dar um exemplo do Ciências da Saúde, tá?
o estrito senso ali, nem o da enfermagem eu não tenho certeza, que eu não li direitinho. Mas ciências da saúde, onde eu fiz o meu doutorado, você tem o seu orientador, que ele é do programa, mas você pode ter um co-orientador que é um expertise da área, e ele não precisa necessariamente ser deste programa, ele pode ser, o meu amigo que fez doutorado comigo, ele era da psicologia, então ele tinha a mesma orientadora que eu tinha, mas a co-orientadora dele era da psicologia, que não era do programa. Então, assim, é muito parecido com resolução. Todo curso de estrito sensu, lato sensu, ou a própria graduação em termos de trabalho de conclusão de curso, tem as suas deliberações e regulamentação dentro das instâncias, né? Nossa, na Prograde, né? Os programas de estrito sensu e lato sensu na própria EPG, tá? Professora, e já aconteceu de alguém começar o TCC, chegar no quarto ano, descobrir um tema novo e querer mudar todo o TCC? Se ele chegar no quarto ano e vai mudar, ele vai mudar com o orientador dele, você entendeu? É possível, desde que ele e o orientador dele entrem em um consenso, né, em uma conversa boa, de crescimento. Olha, eu estava vindo, caminhando aqui, a minha pesquisa não está pronta, tem um tempo hábil para desenvolver isso, né? É possível, sim. Como, por exemplo, também aconteceu, muitos alunos que estavam com uma pesquisa de campo, já tinha tramitado na plataforma Brasil com a suspensão das coisas presenciais, muitos alunos tiveram que fazer outra coisa, por exemplo, porque não estava liberado pelos colegiados deles fazerem coleta de dados. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Meninos, a coisa mais importante é fazer uma coisa que vocês gostem muito. Tudo que a gente faz que gosta, como se, tipo assim, acho que o último slide que eu mostrei, assim, estou em um relacionamento sério com o meu TCC, eu gosto daquilo que eu faço, eu quero descobrir isso, por exemplo, vou dar o exemplo dessa aluna que trabalhou com o espectro autista, ela tinha muito interesse, porque ela tinha um familiar, né, não era de primeiro grau, mas ela tinha uma vontade muito. Então, quando ela foi apresentar o TCC dela, você via o prazer que deu a ela levantar tudo aquilo. Então, o mais importante é isso, que vocês realmente façam aquilo que vocês querem e gostam, porque daí não é sofrido. Ai, meu Deus, eu tenho que ir para a orientação de TCC. Ai, meu Deus, de novo. Então, inverte, fala assim, nossa, olha, é hoje que eu vou olhar. É tão bom quando você faz uma coleta de dados, você fala assim, nossa, como isso me agregou, como isso vai poder ajudar outras pessoas, porque você vai identificar várias coisas que servem para várias realidades. Então, ser pesquisador, assim, ou poder fazer uma pesquisa que vai contribuir é muito, muito, muito bom. Certo? Eu acho que é isso, professora. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelas dicas. E é isso, fazer o que você gosta, né? Que aí você faz bem feito, pelo menos. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês e boa sorte aí. No terceiro ano, se eu estiver ainda na coordenação, a gente irá se ver. Se alguém quiser pesquisar na saúde mental, também vamos se ver, tá bom? Então, tá bom. Tchau, Vitória. Tchau, Maria. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Muito obrigada pela participação.